Evangelho, com quem andas, né? Quem são suas companhias, não só espirituais, gente, mas vamos pensar aqui na Terra, né? Vamos ser mais terra a terra, porque somos espíritos encarnados, então assim, com quem você costuma sair, com quem você costuma passar seu dia no trabalho, né? Isso também conta. E você só está com essas pessoas porque você atraiu elas para você, através de uma série de situações e levando em consideração de que nada é por acaso. Vamos lá. A mediunidade vai suavizar as suas provas íntimas, oferecendo oportunidade de reconstrução moral, mental e emocional. O exercício seguro da mediunidade será o caminho rico para vocês recuperarem uma sensação de força interior. O médium absorve naturalmente a força dos seres iluminados que buscam a sua companhia. É um canal para nutrir os seus corações frágeis, ou seja, nós somos um canal para nutrir, para alimentar o nosso coração que é frágil e cansado, e através disso, através de empréstimos da bondade do mais alto, ou seja, de Deus. O trabalho mediúnico responsável dará aos médiums estados internos ricos de amor, capazes de fazê-los sentir o perdão por todas as exclusões que cometeram ou sofreram ao longo das reencarnações. Os servidores compreenderão nas fibras mais íntimas da alma e pela primeira vez em sua longa jornada evolutiva, um desejo enorme de acolhimento a si mesmos, ou seja, é o auto-perdão, a gente se perdoa ao ser médium, ao exercitar a mediunidade, nós nos abraçamos, falando assim, eu não importa o que a gente fez no passado, dessa vez eu vou me doar com todo o coração, né? Fechem os microfones. De respeito às suas imperfeições e aos seus limites, permitindo criar assim um laço de amorosidade consigo mesmo. E por isso no Evangelho aqui a gente tem um processo de reforma íntima e de autoconhecimento. O objetivo aqui é que vocês se autoconheçam. Ao dar o testemunho, vocês vão se ler depois e se autoconhecer, para se amarem e não mais se culparem com o passado. E isso basicamente acontece porque os corações dos espíritos que nos amparam potencializam o valor do nosso espírito imortal, dotado de tesouros incríveis a serem resgatados na nossa intimidade. Porque quando vocês fecham os olhos, quem sabe o que passa na alma de vocês são vocês. Então, isso é o mais importante. A gente está aqui para se doar, mas ao fechar os olhos do corpo, a gente abre o da alma, se autoconhece, se perdoa e troca energias e experiências com um grupo que está nessa linha para poder viver melhor como espírito. E isso vai se refletir no nosso corpo, nas nossas não doenças que não precisamos cocriar. Somente temos que passar as provas kármicas e não ter úlcera por atitude, dor de cabeça, dor de coração, por atitudes emocionais desequilibradas, atitudes mentais desequilibradas, ou por uma mediunidade que é um serviço, uma grande oportunidade de servir e se autoequilibrar. Nessa linha, a gente tem os casos de mediunidade ostensivas muito elevadas, e alguns de vocês aqui têm mediunidades ostensivas muito elevadas. E eu brinco que tem médium aqui, e todo mundo é médium, mas tem médium aqui que tem que trabalhar. Porque se não trabalhar, vai desequilibrar. A partir daqui vos fala, ok? Então, assim, existe um acúmulo ectoplasmático. Eu nasci com um corpo físico que produz muito ectoplasma. Se eu não dou, através de trabalhos de caridade espiritual, eu acumulo tudo na barriga, nos quadris e nas pernas, e tenho dores de cabeça, enxaquecas homéricas. Fora que a minha vida começa a dar umas desandadas. Eu nasci para se trabalhar. E a gente tem esse grande espírito hoje, que se chama José de Freitas, que é o Arigó, que tinha uma mediunidade, paranormalidade,
incrível, muito ostensiva e muito diferente e muito polêmica. E quando ele morava naquela cidadezinha do interior de Minas Gerais e começou a ter incorporações com um médico alemão, que ele era ligado porque os dois fizeram coisas no passado que a gente não está aqui para julgar, e eles vieram exercer o melhor para se perdoarem, se autoconhecerem, os dois numa simbiose, que é o filme Predestinado, a gente tem uma missão que é difícil de exercer, porque o que o outro vai ver e vai falar vai ter dois viés. E isso é uma das coisas que eu, Carolina, eu deixei de ter medo para ter cuidado. Tudo que eu falo aqui é uma responsabilidade kármica, porque se o Tiago acreditar em alguma, se eu falar alguma bobagem e o Tiago acreditar, eu já influenciei o planejamento kármico do Tiago. Então eu estou aqui com 70 pessoas, mas eu nasci para manifestar isso no meu laríngeo. Mas aí, graças a Deus, quem tem equipe tem tudo, e eu tenho, tá aqui atrás, ó. E eu vou ser a primeira, se eu falar uma bobagem, falar, ó, errei. E vou falar, porque preciso. E aí, o que acontece? Tem o lado das pessoas que vão, no caso do José de Freitas, amá-lo e idolatrá-lo, porque o mundo ainda vive de heróis e não de um coletivo heróico, que é isso que a Joana d'Arc ensina para a gente. Vamos ser um exército que vence, e não um que vence. Somos um. E vamos tirar essa coisa do ídolo. Por quê? A cura é perigosa. Se uma pessoa, e já aconteceu comigo, de fazer parte de um trabalho que a pessoa ia morrer, e Deus e os espíritos trabalharam através do meu corpo, e ela não morreu. E essa pessoa tinha muito dinheiro, muito poder, e começou a querer me agradecer de diferentes formas, não só com dinheiro. Mas eu não fiz mais que a minha obrigação. E tem a coisa, então, da idolatria. Depois tem a segunda viés, quando você ajuda alguém, que é a dependência. A pessoa, em vez de se transformar, ela joga para você, como médium, o que é o problema dela. E aí vocês têm que tomar cuidado com isso. A pessoa tem que se transformar. A gente está aqui como exemplo, fazendo o nosso caminho de transformação. E isso é uma das características dos médiums que vêm com missão muito forte. São Francisco de Assis cortou relações com o pai dele. Leiam a história. A Joana d'Arc deixou o pai, a mãe e os irmãos falando sozinho. O padre, como é que é? O padre Marcelo apanhou da mãe e do pai dentro do elevador porque não queriam que ele fosse padre. O Arigó tinha uma mulher que era dura, que o apoiava e ao mesmo tempo fazia o jogo das sombras. E ele tinha que lidar com tudo isso e atender uma fila de gente. E tem o outro lado, que é o terceiro, da galera que vai olhar para tua cara e vai falar assim, é charlatão, é mentira, é ego, olha como é ego, olha como é arrogante, olha como... E são os três lados que o médium tem que lidar. Você acha que não falaram mal do Arigó? Você acha que não falaram mal do Chico? Botaram no jornal. E isso a gente tem que lidar. E eu lido no pequeno, graças a Deus, mas os espíritos falam que um dia eu vou ter que lidar isso no maior. Só que eu vou fazendo escola desde hoje. E quem está perto aqui, ó, pode ser que faça junto comigo. Porque não sou eu. Eu não vou ser a Carolina de Deus. Eu vou ser uma com um grupo que vai trabalhar humildemente para ajudar quem está aberto. Só que, às vezes, o tratamento de cura é o cara ter desinteria uma semana. É ter desinteria uma semana porque ele fez um monte de roubalheira de imposto e ele precisa lidar com o mundo no chakra básico melhor. Então, para ele estar limpo e poder começar o tratamento, ele tem diarreia uma semana. Isso é tratamento de medicina espiritual. Aí a Carol e seus amigos espirituais são ruins. Paga o imposto, então. Para de furar a fila da prefeitura. Exemplo básico, para não falar os piores.
Vamos ver o filme do Arigó? É um trailerzinho que eu gostaria que vocês vissem, rapidinho, para a gente começar o evangelho e entender com quem a gente anda. E às vezes a gente vai andar, no caso do Arigó, com o Dr. Fritz, que fazia cirurgias espirituais polêmicas, mas que realmente passava a energia da cura para aquele momento. E a medicina espiritual da Terra não começou ali. Mas hoje, o que nós fazemos aqui, o que o meu corpo exerce como cirurgia espiritual, só com as mãos, sem tocar as pessoas, passa por uma evolução da medicina de cura, que começou, sim, com a faca no olho. E eu convivi com o cara, que também veio depois do Arigó, que é o João Teixeira de Farias, que usava tesouras e coisas. Sempre fui contra. E sempre falei isso para todo mundo. Só que era uma coisa da evolução da medicina espiritual. E a gente só está aqui hoje fazendo o evangelho no Zoom, com um tratamento de verdade médico espiritual, porque evoluiu. E porque tem um coletivo que pensa já diferente e que aceita as energias dos médicos espirituais de outra forma. Isso é a evolução da espiritualidade. Graças a Deus. Mas coitado do Arigó que teve que fazer aquela missão ali, tão difícil. Vamos lá. Espero que vocês consigam assistir. Tem 2 minutos. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas seu tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Se você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é a sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Dr. Fritz teve em parceria com o Arigó e ele passou por tudo isso. O que todos os médiuns de cura passam. Mas o que é mais importante? Servir. E Emmanuel dava isso como lição. Vai servir. Porque quando você desencarnar, você vai agradecer por ter feito a sua missão. E é isso que nós, e a partir de mim, porque eu escutei isso primeiro, somos um, e que a Joana d'Arc, com muita disciplina, fala para vocês, sirvam. Não tenham desculpas. A hora é agora. A hora é agora. E ela psicografou isso na letra do Jorge Mateus. Não importa o que falem, nem todos têm a mediunidade e a missão que eu carrego. Mas, com muito orgulho, eu sempre quis fazer e vou fazer até o final, independente do que venha por aí. Porque se até agora deu certo, e a alegria que eu tenho toda vez que eu recebo um WhatsApp e fala, o cara saiu do hospital em um dia, depois de uma cirurgia de coração.
o outro que estava com câncer está com menos 30%, eu só olho para cima e falo assim, então esse está sendo o caminho que pode ser que não seja perfeito, mas que está indo direitinho, segundo vocês querem, e não eu. E é isso que vocês têm que seguir, por vocês, cada um na sua linha, porque às vezes a missão não é com o coletivo, que nem eu tenho, e sim é dentro da sua casa. Vamos começar o Evangelho com o entendimento de que vocês têm que atrair para vocês os melhores espíritos, as melhores energias, e caminhar, que é a canção que hoje não vai tocar, mas que vai tocar aqui, ó, com aqueles que realmente querem a Terra regenerada, querem que o coletivo viva melhor e que todos possam realmente sentir uma coisa chamada felicidade. Porque seja a treva, seja os da luz, todos querem a mesma coisa, felicidade. Nós vamos ter a partir de agora, porque quanto mais a gente se doar, mais a gente vai receber essa energia dos nossos mentores e da nossa equipe maravilhosa, que já está aqui, com a falange do nosso amado. E muito obrigada, José de Freitas. Todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai os vossos corações, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas mundanas, satisfazei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao socorro dos infelizes. Pintores, escultores, artistas, de todos os gêneros, venham também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Nem por isso será menor a vossa glória e haverá algum sofrimento de menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe que pertenceis, tendes algumas coisas que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos tenha concedido, deveis uma parte do que Ele vos deu àquele a quem falta o necessário. Porque em seu lugar muito gostareis que o outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas os vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houver de semeado, em benefício nesse mundo. João. Evangelho aberto ao acaso, que traduz aquilo que começamos a falar antes da Jurema. Chico Xavier não teve nenhuma vida pessoal, pois a vida dele era servir. Arigó teve que servir em família e na sociedade, com técnicas muito polêmicas, mas que trariam um bem para a humanidade no mundo inteiro, alguns anos depois, como já vemos hoje, na medicina de cura. E isso é algo que vocês têm que perceber como pessoas, em primeiro lugar, espíritos encarnados. Às vezes o que estamos fazendo hoje que parece pequeno, que parece singelo, que parece não ter sentido, que parece um mix de informações de várias religiões e energias que nos circundam sem sentido. Talvez esse momento, agora organizado e agrupado com pessoas que têm o mesmo tipo de tarefa, pode ser até simples, mas pode ajudar a muitos daqui a alguns tantos anos. Pois pode ser que seja mais normal ainda servir à distância seres de todas as nações e de todas as religiões. Esse evangelho não está aqui para se vangloriar,
mas muitos sabem que os tratamentos à distância foram feitos, como por exemplo, de São Paulo, entre o Evangelho virtual, a Tenda União e Fé, para atender um caso grave e com resultados extremamente positivos e uma cura na Arábia Saudita, um país muçulmano. E sabemos que não é uma alma que foi atendida, e muito mais. Imagine-se trabalhos como esse e tantos outros que existem por aí, no YouTube, em grupos de reiki no WhatsApp, oração, não só física, mas através da internet. Quantos seres não se suicidaram? Quantas pessoas ouviram uma palavra do Haroldo em uma das suas lives no Instagram e se sentiram minimamente melhores? Quantos ouviram a indicação de um livro, leram e não caíram em depressão? Qualquer atitude de servir no bem para trazer um coletivo mais unido em tempos de tanta dualidade serve, é válido, e como nossa amada Madre Teresa de Calcutá falava, somos apenas gotas no oceano. Mas se 51 gotas, aqui conectadas nesse momento, se unirem, elas formam uma pocinha de água. E essa pocinha de água, que é o elemento maior condutor de energia possível elétrica, que é a água, pode passar minimamente o ectoplasma e a eletricidade energética espiritual da luz, e somente da luz, para alguns seres que precisam e que por um acaso, já que nada é por acaso, estão conectados com essa egrégora. Tenham isso em mente e traduzam o Evangelho sem dogmas, trazendo para a realidade tudo aquilo que nós precisamos vivenciar.